a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos. Às vezes também chamamos Atos do Espírito Santo. Capítulo 13, a partir do versículo 1. Atos 13, de 1 a 12. Acompanhe a leitura da palavra e tente já mergulhar na história para perceber os detalhes também. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis que aí sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, sim, amamos a mensagem da cruz, amamos a Tua palavra, nós não nos envergonhamos dela, temos regozijo em lê-la, ouvi-la, tenho de expô-la. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Fala conosco agora, ó Espírito Santo, o Senhor mesmo que falou àqueles homens que acabamos de ler, fala conosco agora, aplica a Tua palavra em nossos corações, para a glória de Deus Pai. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês vão fazer um desenho hoje com bastante gente. Eu estou achando que os desenhos de vocês estão com poucas pessoas. Tem que pôr bastante gente, não é? Porque vocês vão fazer o seguinte: ou vocês mesmos, ou outras pessoas, todos juntos numa mesa, porque uma pessoa está contando para todas as outras uma viagem que vocês fizeram. Então, vocês estão contando a viagem, estão contando como foi antes, quando tiveram a ideia, como foi preparar para a viagem, depois como foi a própria viagem. Vocês vão contar, vão fazer um desenho de uma pessoa contando para outras como foi uma viagem. E, meus irmãos, isso é para vocês também, porque, na verdade, esse desenho foi mais fácil, porque Lucas está contando uma viagem. Lucas está contando a primeira, chamada então a primeira viagem missionária. E essa lógica é uma lógica até um tanto quanto comum. Por exemplo, já fiz muita viagem a serviço, e quando você volta tem que fazer a prestação de contas daquela viagem, não é? Relembrar para as pessoas como foi que essa viagem surgiu, como foram os preparativos, o que aconteceu durante a viagem. Fiz isso o ano passado aqui, depois da viagem à Itália, contei como foi lá, o que aconteceu, ou alguns detalhes. Isso é normal, e é isso que Lucas está fazendo. Lucas está contando, dando um relatório sobre essa viagem de Saulo e Barnabé, contando como foi. Ele contou como começou a missão, ou a origem da missão, ele conta o preparo antes da viagem, e ele conta o próprio cumprimento da missão naquela viagem. É isso que nós vamos ver, ok?
essa primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E por isso que o tema do sermão dessa noite é #PartilMissão. Nós vamos entender isso, não é? Mas, em primeiro lugar, meus irmãos, nós temos que entender que foi dada uma missão. E a gente poderia usar, por exemplo, separar, consagrar e enviar. Só para a gente ter essas palavras como direção desse primeiro ponto. E vamos lembrar um pouquinho antes, que missão é? Qual é a missão original por trás desse texto? Atos 1:8. O Senhor, então, Jesus dizendo, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês, essa ideia, né? Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos está contando essa missão em andamento. E agora o texto começa dizendo que na igreja de Antioquia, ou seja, em terras gentis, já tem um povo de Deus reunido, a Antioquia da Síria, aqui, nessa igreja, havia profetas e mestres. Eu não vou me gastar muito tempo sobre a interpretação exata sobre isso, porque não temos, aliás, mas me parece que quando o texto está dizendo profetas e mestres, está dizendo daqueles que eram os anunciadores e os intérpretes da palavra de Deus, pregação e ensino. E naquela igreja, então, tinham homens preparados, prontos, que já faziam isso, muito bem feito, a ideia, pelo menos, é que se tem aqui. E quem são esses homens que eles citam? Barnabé, Simão Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que é, na verdade, essa palavra aí, Colácia, é curiosa, né? Manaém é irmão de leite de Herodes. Herodes e Manaém que foram amamentados pela mesma mulher, e Saulo. Pois bem, essa é a igreja que está funcionando, aqueles homens estão servindo ali, e o texto diz que eles estavam, enquanto eles serviam, e provavelmente aqui tem a ver com o serviço público, talvez como estejamos aqui nessa noite, mas eles estavam servindo ali no seio da igreja e jejuando. Então o Espírito Santo fala com essas pessoas. Nós não temos detalhes se foi com uma, como foi, visão, sonho, isso não importa. Mas o Espírito Santo então fala, e a palavra do Espírito Santo, e aí vem a missão. Qual a missão que o Espírito Santo deu? Separar dentre aqueles homens, porque eles todos ali serviam, mas dentre aqueles homens, dentre aqueles profetas e mestres, separar Saulo e Barnabé para uma obra específica. E ele fala, separar para mim, o Senhor quer para si 2 daqueles homens para uma missão. E é óbvio que essa missão de Atos 1:8 é o que está por trás, meus irmãos, a proclamação do Evangelho e tudo mais. Mas o texto ainda diz que esse grupo, provavelmente a igreja toda junta, e meus irmãos, esse texto me marcou muito essa semana, eu até escrevi para o reverendo Mateus também, porque a igreja está junta aqui, e então eles estão jejuando e orando para este momento, separar o Saulo, Barnabé, jejuando e orando, eles impõem as mãos sobre esses homens, eles consagram esses homens, eles estão investindo esses homens de autoridade, eles estão reconhecendo que esses 2, ou carimbando aqueles 2, como 2 que o Espírito Santo chamou para si, para cumprir a mensagem. E o texto diz que eles os despediram, eles os enviaram. E é curioso que o texto logo em seguida diz que eles chegam em Seleucia, que é um porto, uma cidade portuária. Dali eles atravessam pelo mar para a ilha de Chipre, e é a terra de Barnabé. Barnabé conhece bem aquela região. Chegando na ilha de Chipre, eles desembarcam em Salamina, e ainda pregavam por onde eles passavam, eles atravessam toda a ilha, e eles pregavam usando as sinagogas para falar aos judeus. Nós lemos aqui intencionalmente o texto de Romanos, em que Paulo fala que veio realmente para pregar primeiro aos judeus, depois aos gentios.
e ainda estamos neste momento, aqui é uma transição, eles ainda estão insistindo na pregação aos judeus, e tinham que fazer isso mesmo, e eles continuam com aquela estratégia de pregar nas sinagogas judaicas. E isso me encanta de alguma forma, porque o Senhor, a longanimidade, o amor de Deus, que ainda está insistindo em alcançar os seus dentro dos judeus. Porque os judeus, então, não são mais o povo de Deus, aspas, entendeu? Os judeus não são mais o povo de Deus. Então, para com esse negócio de bandeira de Israel, dizendo que é o povo de Deus. Não, o povo de Deus agora se tornou toda uma nação espalhada pelo mundo, a nação dos judeus espirituais, digamos assim. Mas Paulo ainda está falando para eles, porque ainda é oportunidade, e óbvio que precisa continuar se pregando a eles, mas, como eu disse, é uma transição. E aqui eles levam João Marco, o assistente. Provavelmente João aqui é um jovem, né? Se eu estivesse pregando no seminário, eu diria, o seminarista. Estão lá os pastores, e agora o seminarista João Marco os acompanha. E eles atravessam, então, toda a ilha e chegam em Pafos. Pafos, uma cidade de forte influência grega, com templos a deuses e deusas, e eles chegam lá, então. E isso me lembrou, por exemplo, quando, especialmente em época de campeonato de futebol, ou Copa, que todo mundo vira técnico de futebol, né, no Brasil, e um técnico, ele tem todo um número de jogadores, vários jogadores à sua disposição, teoricamente jogadores que todos são bons, de alguma forma, ele tem todo aquele time, mas ele escolhe 11 para os jogos especificamente. Naquele jogo, é melhor eu chamar fulano, beltrano, porque a escalação ou a estratégia tem mais a ver. Eu me lembrei dessa estratégia de um técnico chamando alguns de um grupo. E foi isso que aconteceu. Tinha aquele grupo de homens e o Espírito Santo, então, separa 2 deles. Talvez você olhe para esse texto e fale assim, entendi um pouco mais. Era meio óbvio, mas tudo bem. Que legal essa história, mas essa é a nossa história, nos dias de hoje. Esse texto serve para aguçar no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, ou até mesmo para alguns conhecer, aqueles que não conheciam essa história, que essa missão continua. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, que o ID de Jesus continua sendo uma ordem, para pregarmos o Evangelho em todos os cantos, a partir do nosso núcleo, espalhando como um concêntrico até o final, até os confins da terra. Então, no nosso caso, seria do CIA para o Guará, para o DF, para o Brasil, para todos os confins da terra. Essa missão continua, meus irmãos. Nós temos que ainda continuar proclamando o Evangelho. E aqui há um detalhe que é um tanto quanto óbvio, que nos lembra que a missão da igreja vai além das fronteiras da igreja, vai além das paredes da igreja, vai além até bem além das cercanias da igreja. O que eu estou querendo dizer é que é uma missão sem fronteiras, precisa mandar mesmo pessoas. O Senhor não mandou 5 homens, o Senhor escolheu 2 deles para essa missão específica de ir para além daquelas fronteiras. E o que me encanta é que a igreja é um instrumento de Deus para isso acontecer. É a igreja que tem que estar envolvida com o envio, vamos chamar assim de envio missionário. É a igreja que é usada pelo Senhor para dali sair homens e mulheres para ser enviada para todos os cantos do mundo. A igreja, tem uma expressão que eu gosto, a gente até às vezes conversa sobre isso no conselho, a igreja ela tem que ser um celeiro de líderes. A igreja tem que ser um lugar que brota gente pronta para servir o Senhor, e não só no envio para longe, mas em todos os cantos. No encontro de homens, por exemplo, foi falado que todo homem tem que ser pastor. Talvez você nunca se torne um pastor que ocupe um púlpito, mas você tem que ser o pastor da sua casa. Então, aqui tem que ser um celeiro de pastores,
Não dá para dizer que, não temos homens prontos para exercer tal função. Se isso está acontecendo, nós estamos com algum problema. Nós não, mas não tem mulheres prontas para exercer a atividade A, B, C, ou D, ou E. Não, nós temos que ser uma igreja celeiro de liderança. Agora, o curioso é que essa igreja ali, eles são desprendidos e comprometidos com a obra do Senhor. Aquele momento ali em que eles oram, e que eles jejuam, que eles consagram, que eles enviam, a igreja está aqui envolvida e nós precisamos estar assim, envolvidos com essa situação, orando para que Deus levante mais pessoas, orando para que Deus tire do nosso meio pessoas. Talvez não seja para ir para longe, mas a obra do Senhor, meus irmãos, é tão grande. Tenho pensado sobre isso ultimamente. Você vê, tem grupos que estão envolvidos com ações humanitárias, gente que está envolvido com refugiados, e Brasília daria para trabalhar com refugiados. Temos gente que está envolvida com a tradução da palavra de Deus, gente que está envolvida com a pregação da palavra de Deus, gente que está envolvida em manter aqueles que vão fazer essas coisas. A obra é muito grande e as pessoas vão brotar da igreja. Quiçá o Senhor faça da redenção um lugar de pipocar pessoas que são envolvidas com a missão original de Jesus Cristo. Agora, esse texto também me lembra um outro missionário, e eu estou fazendo apenas um paralelo, meus irmãos, provocativo. Aliás, talvez o maior, o melhor e perfeito missionário de todo o universo, Jesus Cristo. Jesus sai do céu, Jesus é enviado para longe, porque Jesus vem para a terra, vem aqui para esse lugarzinho lascado, para alcançar o alvo do seu projeto. Veja, Jesus está ali na Trindade, eu fiquei pensando nessa comparação, não sei se é uma comparação, eu não quero fazer uma alegoria do texto, mas eu estava pensando na Trindade, e de repente a Trindade está conversando, e um da Trindade sai e vem buscar ou cumprir a missão do Pai. Há um desprendimento ali de para salvar os eleitos, de enviar o Filho para longe, e eu volto a dizer, eu não quero que isso soe como uma alegoria, mas para a gente tentar entender a extensão do amor de Deus por nós, e o Filho vem de longe com a missão de nos salvar, pregando a palavra, anunciando a palavra que é Ele mesmo, mas morrendo na cruz. Essa é uma missão radical. O Senhor não nos chamou para morrermos na cruz. A cruz era o nosso lugar, mas nós não vamos para ela. Mas a gente precisa anunciar que Ele veio. Ele veio para nos resgatar e Ele vai voltar porque a missão ainda não está completa. Então entendam, meus irmãos, essa é a obra da salvação. Esse é o projeto de Deus. O envio do seu Filho para alcançar os eleitos do Senhor. E um dia, então, todos estaremos juntos na nova terra. E essa missão continua acontecendo. E continua acontecendo, eu vou contar daqui a pouco uma situação bem recente. Pois bem, conhecida então a missão, essa é uma missão obviamente espiritual, porque foi o Espírito Santo que deu essa missão. E para uma missão espiritual, nós precisamos de um preparo espiritual. E esse é o segundo ponto. E eu olho para esse texto e vejo três coisas aqui no preparo desses dois homens. Primeiro, para nós entendermos isso e percebermos isso, nós precisamos, ou eles precisaram, ouvir o Espírito. Estar atento. Tudo bem, nós estamos falando de um momento específico da história, mas eles ouviram o Espírito. E o texto vai mostrar que esse ouvir o Espírito estava dentro de um contexto que era orando e jejuando. Me marcou muito perceber que os líderes da igreja estavam envolvidos, totalmente envolvidos,
com as disciplinas espirituais da vida do crente. Os líderes estão orando, os líderes estão jejuando, e é nesse momento, nessa condição, usando os instrumentos que Deus deu, é que eles ouvem a voz do Espírito. E só dá para fazer uma obra espiritual se nós estamos ouvindo o Espírito. Mas não só isso, eles obedecem ao Espírito. O texto diz que uns ficaram e outros foram. Porém, todos obedeceram. Não tinha vontade pessoal aqui. Não tem no texto, por exemplo, Lúcio de Cirene se levantando, não gostei, sou eu que tenho que ir. Não, porque eles estão em obediência ao Espírito Santo. E eles cumprem a vontade do Espírito Santo sem olhar para preferências pessoais. E também não ficou ciúminho registrado aqui. Quem foi Barnabé, eu queria tanto ir. Então não é uma missão muito legal. Ficar não é uma missão legal. Toda a missão dada pelo Espírito Santo é boa. E eles estão aqui, então, em obediência. Mas um outro detalhe que está um pouquinho mais para frente, versículo 9, e aí já é uma aplicação desse preparo. Saulo, cheio do Espírito Santo. Não dá para fazer a obra do Senhor sem estar cheio do Espírito Santo. E Saulo estava debaixo de uma autoridade espiritual recebida do próprio Deus, capacitados pelo próprio Deus. Veja, meus irmãos, é absolutamente improdutivo e até equivocado mandar uma pessoa para a guerra sem qualquer preparo para a guerra. Não é mesmo? Para pensar. O Brasil entrou numa guerra, Deus nos livre disso, é só um exemplo, por favor. Entrou em guerra contra a Argentina. Vai lá, Silvio. Oi? Eu? Logo, tudo bem, eu conheço umas pouquinhas coisas ali, mas manda o Alex, que já foi das Forças Armadas, senhor, eu não. Não, né, Elisaura, não. É claro que não dá, meus irmãos. Tem que mandar preparado, tem que mandar capacitado. Imagine um PM nas ruas sem qualquer preparo. Você fica sabendo que, de repente, o GDF contratou milhares de policiais, não capacitou nenhum, fardou todo mundo e mandou para a rua. Isso saiu lá em todos os noticiários do DF. Você ficou alegre? Tranquilo? Agora estou protegido? Tem gente incompetente ou desqualificada ou não capacitada para me proteger. Você faria isso? Claro que não. Nós precisamos dessa capacitação, e se a obra do Senhor, a obra do reino de Deus, deve ser feita debaixo da direção, da obediência e da capacitação do Espírito Santo. E, então, se nós ainda temos a mesma missão, o preparo também é da mesma forma. O Espírito Santo continua falando, meus irmãos, pela palavra de Deus. O Espírito Santo continua falando do mesmo jeito que ele falou lá no passado. Ou, não da mesma forma, talvez, mas as mesmas palavras. O Espírito Santo continua falando. Vai lá, gente, vamos, a obra continua. Tem que continuar em frente. Sigam pregando, sigam anunciando, sigam ficando, sigam indo, mas façam o que eu estou dizendo, porque o Espírito Santo é o agente comunicador da missão dada por Cristo Jesus. E, meus irmãos, o Espírito Santo continua usando a boca da igreja, a boca dos irmãos da igreja. Você e eu, capacitados pelo Espírito Santo, somos os que são usados. Talvez há um risco, digamos assim, um perigo de você ou outra pessoa qualquer se confundir e achar que os que são boca do Espírito Santo são apenas os pastores. E não é assim.
Nós temos uma posição autoritativa, sem sombra de dúvida, mas todos nós fomos chamados a falar de Jesus Cristo, nosso Senhor, toda a sua obra, a obra da salvação. Entende isso, meus irmãos? E eu queria fazer um parênteses que eu tenho pensado há algum tempo. Pastores, meus irmãos, precisam, presbíteros, diáconos, precisam da boca da igreja. Nós não somos perfeitos, meus irmãos. Eu falo com muita tranquilidade que a liberdade nesta igreja, pelo menos nesta igreja, para que os irmãos nos procurem diretamente para falar, pastor, aquele dia no sermão tal, o senhor falou uma coisa que não soou muito bem. Ou talvez, eu fiquei com uma dúvida, pastor, ficou meio perigoso o que você falou. E tantas outras coisas, meus irmãos. Presbítero Alex, aquele dia aconteceu tal coisa, eu queria falar contigo. Porque o contexto que a gente vive, evangélico brasileiro, deu uma distanciada, colocando pastores como os ungidos do Senhor, e são intocáveis, não falem com eles. Misericórdia, meus irmãos, nós somos imperfeitos. E quem é que vai nos chamar? Quem são os agentes do Espírito Santo que vai falar conosco se vocês não falarem conosco? Os diáconos trabalhando precisam que vocês os abordem e falem, olha, meu irmão, está acontecendo tal coisa e parece que não está muito legal. Mas essa noção de autoridade, cuidado, porque nós somos boca do Espírito Santo à luz da palavra de Deus. É óbvio, nosso critério é a palavra de Deus. Nós temos ali Mateus 18, o Senhor Jesus dizendo que nós é que procuramos, nós que estamos certos, que procuramos os que estão errados. Porque às vezes o que está errado não sabe que está errado. Se alguém não o procurar, não é mesmo? Então, e veja, nós somos presbiterianos, meus irmãos. Nós acreditamos nesse governo, no sacerdócio universal de todos os santos. Todos nós somos boca do Espírito Santo, uns para os outros. Mas, fechando parênteses, nós precisamos também seguir capacitados, cheios do Espírito Santo, do mesmo jeito que aquele que Saulo e Barnabé foram. Só que nós temos um privilégio, é um privilégio. Nós não precisamos mais dos feitos espetaculares para validar a obra do Espírito Santo. Nós não precisamos mais de pirotecnia, santas pirotecnias do passado. Hoje de manhã, um sermão, se você não esteve de manhã, veja na internet, depois o reverendo Mateus falando, daquela hora que o Senhor desce lá no monte para falar com Deus. Ali foi pirotecnia pura. Trovões, raios, nuvens, som, trombeta. Eu não queria estar lá, porque eu sou meio medrosinho. Mas nós não precisamos mais disso, porque nós já somos usados pelo Espírito Santo, porque nós temos todo o conteúdo completo em nossa mão. O fato é que nós precisamos nos colocar nas mãos do Espírito Santo para que ele haja. Não que a gente impeça o Espírito Santo, mas é uma atitude positiva nossa, ou necessária nossa, ou válida nossa, de chegarmos, Senhor, me capacita. Senhor, eu tenho pensado nisso, Senhor, para subir naquele púlpito. O Senhor sabe que eu não sou perfeito, Senhor. Eu não sei nem porque o Senhor me chamou para isso às vezes, para subir nesse púlpito. Vou entregar aqui. O presbítero William está pregando lá na videira. Pense no homem que está tremendo a semana toda. Porque nós, o reverendo Mateus, eu, o reverendo Lucas, já estamos com alguns anos de prática, não é? Mas você ir pela primeira, segunda, terceira vez, não é, presbítero Alex, subir aqui. Cara, se a gente não esquecer, se nós esquecermos que eu só posso chegar aqui pelo Espírito Santo, eu vou estragar a vida de vocês. Porque eu sempre peço, Senhor, fala conosco, eu também preciso. Então, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para Ele mesmo fazer a nossa obra. E aí fica um chamamento à liderança desta igreja. Não só os oficiais desta igreja, mas todo e qualquer líder de serviço dessa igreja. Eu queria fazer um convite amoroso a você. Venha para a reunião de oração. Veja que essa igreja aqui são os líderes que estão orando e jejuando, ou pelo menos fica evidente que os líderes estão orando e jejuando. Como que a gente vai cuidar de 900, 1.000 pessoas, que é o número de Redenção / Videira,
sem a direção do Espírito, sem estarmos capacitados pelo Espírito. Venha orar. Participe da reunião de oração. Vamos jejuar. Quando a igreja faz santas convocações para o jejum, participe. E você não precisa de convocação para isso. Use as disciplinas espirituais para viver a atividade espiritual. E sabe o que é o legal, meus irmãos? É que Jesus fazia isso. Jesus ali no ventre de sua mãe é cheio do Espírito Santo. Aliás, aquela conversa das barrigas, né? Maria e Isabel e os primos ali na barriga se conversam de alguma forma, que os ventres agitam, né? Porque já estavam ali a ação do Espírito Santo. Mas o próprio Senhor Jesus é capacitado pelo Espírito Santo. Nós não podemos esquecer que Jesus era homem. E como homem, ele precisava da direção do Espírito Santo. O próprio Deus, homem, precisava da ação do Deus Espírito Santo. E é lindo ver que o Senhor Jesus orava, que o Senhor Jesus jejuava 40 dias, antes de começar, 40 dias de jejum e oração no deserto. Várias vezes ele despede os apóstolos e vai sozinho, se retira para um lugar sozinho para orar. Outras vezes ele leva os seus apóstolos juntos para orar. Se o Senhor fazia isso, nós não podemos sequer pensar que nós não precisamos. Por isso, meus irmãos, nós estamos numa obra espiritual e daí então a nossa capacitação precisa ser espiritual. Então, como igreja, busquemos isso também. Mas a missão, o preparo e como aconteceu. A partir do versículo 6, nós vemos que Saulo e Barnabé, então, usando linguagem moderna, chegaram no campo missionário, usando uma linguagem moderna. E lá eles encontraram um judeu. Versículo 6 a 8, acompanhei. Esse judeu é um mágico, que também é um falso profeta, chamado Bar Jesus ou Elimas, depende se ele é o nome hebraico ou o nome grego, enfim, mas é a mesma pessoa. Bar Jesus e Elimas é a mesma pessoa. Esse Elimas estava junto, era coladinho com o procônsul. Procônsul, meus irmãos, é o governador da província. Era uma autoridade que tinha poder sobre uma grande região geográfica. Este homem está muito perto do procônsul chamado Sérgio Paulo. Sérgio Paulo, que é uma autoridade, grande autoridade, chama Saulo e Barnabé. Então, esse chamado aqui, que é uma ação do Espírito Santo, também responde uma vontade ali de Sérgio Paulo. E o texto vai dizer que Sérgio Paulo estava fazendo tudo para ouvir a palavra de Deus. Esse homem está com sede da palavra de Deus. Ele quer ouvir mais. Provavelmente ele foi evangelizado por uma pessoa ou outra, ou sabe-se lá quem, mas ele quer mais. Ele quer mais do Senhor Jesus, ele quer mais da palavra do Senhor, ele quer mais conhecer sobre a obra do Senhor. Porém, Elimas fazia de tudo para impedir. Um fazendo de tudo para ouvir, outro fazendo de tudo para atrapalhar. E é nesse momento que chega Saulo e Barnabé. E Saulo, então, como nós vimos, cheio do Espírito Santo. Saulo, também chamado Paulo, que é o nome romano dele. Veja que a partir de agora Saulo vai começar a ser chamado ao longo do texto de Paulo. E eu não sei porquê, não tenho resposta para isso, mas acho que Sérgio Paulo também usou, falou, eu também sou Paulo, acho que nós vamos ter alguma afinidade aqui. Não sei se foi isso a Bíblia não diz, mas é Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando nos olhos, e Paulo diz então a seguinte frase para Elimas:
Escute Paulo falando, olhando nos seus olhos. Ó filho do diabo, cheio de engano e malícia, inimigo de toda injustiça, não cessará de perverter os caminhos do Senhor? Eis aí sobre ti a mão do Senhor, ficará cego, não vendo o sol por tempo alguma. Eita evangelização diferente. Saulo fala essas palavras. Como disse Calvino, o feiticeiro tentou escurecer o sol e tirar dos outros o benefício da luz. Ele foi, por direito, lançado em uma escuridão terrível. Saulo experimentou a escuridão da vista, né? Os comentaristas não conseguem responder, eu também não. Se Saulo tinha em mente que um pouco de tempo para a visão escura, ele se converteria ou não, mas não vem ao caso. O fato é que Paulo agora denuncia o pecado. E Paulo, na autoridade do Espírito Santo, denuncia o pecado, mas também já anuncia a condenação do Senhor. Paulo ali é anunciador e juiz ao mesmo tempo, e executor da justiça. Fica cego, ficou. O homem ficou cego, que não conseguia mais andar sem a ajuda de outras pessoas. Não que precisemos disso, mas pensem, meus irmãos, nós estamos no momento do início da igreja, ainda estão acontecendo eventos bastante sobrenaturais, mas um homem via, agora não vê mais, simplesmente por palavras, mas são palavras dadas na autoridade do Espírito Santo para atender à vontade do Senhor que o mandou. E essa é a proclamação do Evangelho. Mas não é só essa a proclamação do Evangelho. Versículo 12 diz que o procônsul, Sérgio Paulo, creu. Meus irmãos, essa palavra aqui é linda. Ele creu. Ele creu com o que ele viu, porque, sinceramente, alguém que vê ficar cego é uma coisa um tanto quanto não normal, né? Digamos assim. Ele sabia, era amigo dele, era alguém próximo. Aquele que era próximo dele agora ficou cego porque estava atrapalhando a ele mesmo de ouvir o Evangelho. Que coisa! Que ação foi essa? Mas ele não creu porque ele viu um milagre. O texto diz que ele ficou maravilhado com a doutrina do Senhor. Foi a palavra de Deus que agiu sobre Sérgio Paulo pela mediação do Espírito. Não foi um milagre. Entende isso, meus irmãos? Então, essa missão que eles receberam de ir pregar o Evangelho, essa missão tem duas frentes: condenação e salvação. Às vezes, na ministração da ceia, eu cito um ditado popular, normalmente eu cito, que o mesmo sol que endurece o barro amolece a cera. O Evangelho tem essa atribuição. O Evangelho, para alguns, é condenação, e para outros é salvação. O resultado não nos compete. E aqui, Saulo, então, está fazendo isso. E eu queria detalhar um pouquinho mais. A palavra de Deus tem esses dois efeitos. Eu vou me valer do Catecismo Maior. Na pergunta 96, a resposta da pergunta 96, a gente vê que a palavra de Deus serve para a condenação. E lá diz assim: para deixá-los inexcusáveis e sob a maldição do pecado, se continuarem nesse estado e caminho. Ou seja, a palavra de Deus condena. E precisamos avisar isso aí fora. Cuidado! Ouça a palavra de Deus, busca o Senhor enquanto se pode achar. Cuidado! O Senhor está chamando. Cristo voltará, e toda a pregação do Evangelho, porque o Senhor usará esse instrumento. Mas também, a palavra também é de salvação, e a resposta da pergunta 97 diz que é salvação para lhes mostrar quanto devem a Cristo, para cumpri-la e sofrer a maldição dela, em lugar e para bem deles, e assim provocá-los a uma gratidão maior, e a manifestar essa gratidão por maior cuidado da sua parte, em conformarem-se a esta lei como regra e sua obediência. Traduzindo, a palavra de Deus nos
anima a lembrar da nossa salvação, que não merecíamos. Então, a salvação, a proclamação do Evangelho, nós devemos ouvir falar, sim. Lembrei daquele sermão do reverendo Mateus. Nós éramos uma minhoquinha, um vermezinho inútil, mas o Senhor nos amou. Toda vez que você ouvir o Evangelho pregado, tendo Cristo como o Senhor, e o centro da mensagem, deve te animar, porque nós somos salvos, nós não merecíamos, e essa é a mensagem da salvação. Meus irmãos, existem inúmeras pessoas que nós não sabemos a quantidade, inúmeras pessoas espalhadas por toda a face da terra. Essas pessoas estão experimentando as investidas de Satanás. E Satanás tem tentado de todo jeito que essas pessoas não ouçam a palavra de Deus. Satanás está distraindo essas pessoas com falsos profetas. Nós temos que ter aversão a falso profeta, porque o falso profeta, ele está atrapalhando alguém de ouvir a palavra do Senhor. Não podemos achar que, é só uma posição diferente. Eu não estou falando de distinção entre evangélicos, ok? Eu estou falando de distinção entre evangelho e mentira. Nós temos que lembrar que esses são filhos do diabo, estão atrapalhando as pessoas de ouvir o Evangelho de diversas formas, Países que têm legislação que proíbe a proclamação do Evangelho, Satanás trabalhando contra a proclamação do reino de Deus, pessoas que se levantam contra você lá no seu trabalho, e eu estou falando de perseguição verdadeira, né? Você quer contar sobre o Evangelho e pessoas estão se levantando contra você. É assim, gente, é isso mesmo. Esse é o problema. Satanás está aí atrapalhando pessoas que querem ouvir o Evangelho e talvez nem saibam que querem ainda. Eu quero fazer um comentário aqui sobre imprecação. Nós não temos, às vezes, há um equívoco sobre orações imprecatórias, não é? Tem gente orando para que quebre os dentes de fulano, beltrano e cicrano. Não é essa a ideia. A imprecação, meus irmãos, é você chegar para Deus. Senhor, está acontecendo. Claro que o Senhor sabe. Senhor, está acontecendo tal coisa. Fulano está impedindo a pregação do Evangelho, Senhor. Age, Senhor. Toma providência, Senhor. E você descansa. Você não é agente de justiça divina. Mas você tem o dever de chegar ao Senhor com santa indignação contra o mal. Senhor, estão fazendo coisas que vão contra a sua palavra. Não é para... Teve uma treta recente aí na internet, infelizmente, foi aqui em Brasília, onde um líder evangélico falou que tinha que quebrar os dentes de uma autoridade, que a gente tinha que pedir para matar a autoridade. Não. Aliás, nós não queremos a morte de ninguém, nós queremos a conversão das pessoas. Você não pode querer um inferno para ninguém. Mas você tem o dever de chegar diante de Deus e falar, Senhor, está aqui essa situação, eu não concordo com ela, Senhor, está contra a sua palavra, toma nas suas mãos, Senhor, e descansa, porque é com o Senhor isso. Mas voltando e caminhando para o fim, o outro lado, meus irmãos, disso tudo, é que nós não podemos, e o texto de Romanos foi lido intencionalmente também por isso, nós não podemos nos envergonharmos do Evangelho. Meus irmãos, fala do Evangelho, fala da palavra de Deus, não tem vergonha. Às vezes eu fui lembrado disso santamente essa semana, acho que é por isso que eu estou muito animado. Fala do Evangelho, porque não é você que faz a obra, é o Espírito Santo. Porque o Evangelho é o poder de Deus, é poder de Deus. E o Senhor usa, e as pessoas ouvem como o Sérgio Paulo e creem. Eu vou comentar de alguma forma, mas
Entenda, a glória é exclusiva, absolutamente exclusiva do Senhor. Mas eu tenho que contar porque eu estou animado. Aquela história. Nós não somos, na nossa tradição de pregação, nós não somos de fazer apelos como a gente conhece, né? Quem aceita Jesus, levanta a mão, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Nós não temos essa prática, e eu não estou discutindo se ela é certa ou não. Nós não temos essa prática. Mas nós mesmos, pastores, acho que o reverendo Mateus pensa assim, também precisamos lembrar que a pregação não é só para os crentes, é para todas as pessoas que precisam ouvir o Evangelho, inclusive para a salvação. E eu, então, no sermão passado, fiz eu chamei depois, durante a semana, eu chamei de apelo presbiteriano, eu inventei isso. Que é assim, se você entendeu essa palavra do Evangelho, vem falar comigo depois do culto. Não foi não, vem falar comigo depois do culto. Mas eu estava realmente acreditando naquilo. Mas eu sou como essa turma que a Bíblia cita. Lembra daqueles que estavam orando por Pedro e quando Pedro apareceu o pessoal não acreditou? Sou eu, né? Vem falar comigo ao final do culto. Daqui a pouco estou conversando. Aqui, pastor, conversa aqui com essa pessoa. Pois não. Eu entendi. Eu vim falar com o senhor. Oi? Foi muito rápido. Que bom, vamos conversar. Vamos conversar. Marcamos essa semana. E no gabinete nosso, meus irmãos, aqui, passando pela exclusiva palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, mostrando a palavra de Deus. E eu tenho tanta certeza disso, porque eu me conheço. Eu me conheço, eu não sou essa ferramenta das mãos do Senhor. Passamos pela palavra de Deus. Entendeu? Entendi. Aí entra o Silvio. Entendeu? Entendi? Entendeu? Entendi? Então vamos orar. E a pessoa entregou a vida a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Entendeu a mensagem da salvação. E aí, por isso que eu falei que aquela palavrinha está me encantando. Creu em Jesus Cristo. Eu falei, obrigado, Senhor, por uma ilustração final pelo meu sermão, que eu não tinha. Continua valendo. A gente recebe muitas críticas aí fora, que os presbiterianos não estão alcançando pessoas. O texto de Atos, lá atrás, diz que aqueles que iam sendo salvos, o Senhor acrescenta. E nós temos somente que pregar o Evangelho, meus irmãos. Continua acontecendo. Então, eu queria te animar, porque a outra pessoa, que eu não vou citar nomes, porque não vem ao caso, não faz a menor diferença. Mas a outra pessoa que trouxe essa pessoa é a filha. E quando eu contei para a filha, foi um choro. Pastor, eu orava por anos por isso. E eu do lado de cá, na ligação, chorando do lado de cá. E pensei, eu também estou orando pela minha mãe. Talvez você esteja chorando por alguém. Para se converter. Ou para voltar para os caminhos do Senhor. Sabe o que você faz? Prega o Evangelho. Ora, jejua, prega o Evangelho. Ora, jejua, prega o Evangelho. E o Senhor vai fazer a obra. Eu não sei o resultado, mas eu não fui chamado para prever o resultado. Eu fui chamado para pregar o Evangelho. E, meus irmãos, é fantástico ver isso. Eu sou tão grato a Deus por esse singelo e maravilhoso, porque eu liguei para ela e falei assim, desculpe, meus irmãos, talvez esteja muito na minha pessoa, mas eu não quero a minha pessoa, eu quero que você conheça Cristo e o Espírito Santo. Eu liguei para ela e falei assim, olha, ele já saiu, já está indo para casa e tal, eu estou te ligando aqui da maternidade, da sala de parto, porque acabou de nascer um cristão. Uau! Continua acontecendo, meus irmãos. Não caiam nessas mentiras que falam sobre nós, presbiterianos. Nós precisamos ser felizes com o que nós somos e cremos, porque não é o nosso modelo que faz diferença, é a palavra de Deus. E nós cremos na palavra. Então, saia daqui dessa noite animado com essa situação. Sabe por quê? E aí, o que realmente importa? Jesus é o Evangelho. Ele é o próprio Evangelho. Ele é a palavra viva encarnada.
Ele, meus irmãos, é a própria boa nova da salvação. Por isso nós precisamos anunciar a Jesus, o Cristo, o Messias, o prometido, que veio, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai e há de voltar para buscar os seus. É essa a mensagem da salvação. É isso que nós precisamos contar para as pessoas. Enquanto a gente está aqui, Cristo está trabalhando lá no céu, preparando morada para os seus. E um dia Ele virá buscar a todos nós, ou todos os seus, para morar com Ele para todo sempre. É essa a mensagem, é Cristo que importa. Anuncie isso, meu irmão, minha irmã. Conte para as pessoas, saia daqui animada, em nome de Jesus, cheia do Espírito Santo, na autoridade do Espírito Santo, e vá abrir a sua boquinha para falar para as pessoas, crendo que Deus é que faz essa obra, porque nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque é poder de Deus para salvar aqueles que creem. E talvez, meus irmãos, você faça isso aqui, talvez você faça isso ali, talvez você faça isso acolá. Esteja disponível, fala, Senhor, eu entendi essa mensagem, eu já sou salvo, eu não estou falando de mensagem da salvação agora. Eu entendi, Senhor, eu estava meio desanimado. Senhor, vamos lá, eu estava preguiçoso. Senhor, eu estou relutando. Hoje vai acabar isso, meus irmãos, em nome de Jesus. Para você sair daqui animado para falar de Jesus para as pessoas. E, quiçá, o Senhor nos permita ver mais e mais pessoas sendo alcançadas para a glória desse. Esse texto, meus irmãos, é mais atual para as nossas vidas do que a gente possa imaginar. Tem gente que ainda não entendeu, mas esse texto é para mim e para você. Creia, a missão é a mesma, o preparo é o mesmo e o agir é o mesmo. Então, #partiu missão. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela mensagem da salvação. Cristo Jesus, o nosso Senhor, em pessoa. Obrigado por ter vindo aqui, Pai, por ter enviado o seu Filho, esse missionário por excelência, para nos alcançar e contar essa história e deixar registrada essa história para que nós tivéssemos conhecido essa história e sermos então por ela alcançados. E agora nos tornamos agentes teus. Obrigado por esse privilégio de sermos agentes teus na obra da expansão do teu reino. Por isso eu te peço, ó Deus, como entendemos nessa noite, nós necessitamos desesperadamente da capacitação do Espírito de Deus. Senhor, de forma muito temente a Ti, eu te suplico, enche-nos do Teu Santo Espírito agora. Enche-nos do Teu santo poder. Nós não precisamos de manifestações espetaculares, Senhor, não. Mas nós precisamos da santa convicção do Teu Santo Espírito em nossos corações, avivando a obra em nossa alma e dando-nos vigor, desprendimento, intrepidez para proclamarmos o Teu reino, a Tua justiça, o Teu nome, para a Tua glória. Faz isso em nosso meio, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos pôr em pé, meus irmãos.